Olá, meu irmão, minha irmã. É frequente nós ouvirmos de pessoas que desempenham determinadas tarefas, seja no movimento espírita, seja católico, evangélico, que estão submetidos a um trabalho, vamos dizer assim, a uma certa missão. Dizemos missão não porque sejam só coisas grandiosas, mas porque tem um compromisso, que tem uma tarefa. E as pessoas parece que não valorizam iniciar pelas coisas simples, sempre almejam já querer fazer as coisas mais complexas e grandiosas. Não que nós não tenhamos os nossos sonhos e não procuremos realizar coisas maiores ou evoluirmos e crescermos. Mas é preciso saber que para chegarmos no topo de uma montanha, nós temos que começar pela base. Então, se nós realmente começamos nas coisas simples, a proporção que vamos desempenhando corretamente, com certo desempenho e facilidade, as coisas maiores irão surgindo, porque a própria vida nos oferece oportunidade para crescermos. Agora, é comum muitas pessoas quererem iniciar pelas grandiosas tarefas e não terem condição suficiente, ou cansam antes do tempo, ou simplesmente abandonam de uma forma ou de outra. É como o atleta ou o candidato a atleta que vai para a academia e quer iniciar logo com grandes esforços, comprometendo dessa maneira os músculos ou até a sua saúde de uma maneira geral. Temos que começar e consequentemente, vamos observando os resultados e aumentando o peso, o esforço, até realmente atingirmos uma condição máxima. Por isso que nós sempre trazemos orientações e esclarecimentos que possam nos proporcionar também reflexão a respeito para que não cometamos este erro que é muito comum. E nós vamos encontrar, por exemplo, em Romanos 12:16, palavra de Paulo, que ele diz o seguinte: não ambicioneis, veja bem, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não ambicionar coisas altas, mas acomodar-se às humildes. Não acomodar-se no sentido de não mais sair, de ficar apenas fazendo as coisas simples, mas iniciando pelas coisas simples, nós então adquirimos a capacidade para realizarmos as tarefas maiores. E daí então vamos observando que citamos, por exemplo, no movimento espírita, somos espíritas, muitos veem a aplicação de passes, pessoas que curam, pessoas que já recebem mensagens, que psicografam, então já querem começar daquela maneira. E é comum as pessoas quererem já entrar em sintonia, começar o trabalho, recebendo mensagens de espíritos valorosos, espíritos que tenham realmente já uma certa, vamos dizer, credibilidade, e todos nós poderemos receber sim. Agora vamos iniciar tendo humildade, porque a humildade é a base para tudo na vida. O Mestre Jesus exemplificou de forma maravilhosa, tendo todo o poder que tem, ele simplesmente realizou coisas simples, mostrando e que ele veio para servir, não para ser servido. Foram essas suas palavras quando, lavando os pés dos apóstolos, ele foi rejeitado ou não quis ser aceito por Pedro para fazer essa tarefa, e ele disse: se não aceitar, não és meu discípulo. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E ainda falou, né? Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, ou que seja o servidor de todos. Então, a simplicidade é importante. Começar de baixo, da base da montanha, para atingirmos o cimo. E aqui nós estamos com o livro Fonte Viva, um livro maravilhoso da Federação Espírita Brasileira, que Emmanuel psicografou através de Francisco Cândido Xavier. Na lição 118, que tem por título Nossas Tarefas, Emmanuel fala de forma maravilhosa. Nós vamos ter aqui algumas coisas para gente. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam grandes realizações de um dia para outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta a realização. Tudo nos ciclos da natureza obedece ao espírito de sequência. Veja como é interessante essa observação de Emmanuel. Tudo na natureza obedece ao espírito de sequência. À proporção que nós vamos realizando as pequenas tarefas, vamos nos candidatando a realizar as maiores. É comum nós ouvirmos já, através da literatura espírita, principalmente, como espíritos que somos, orientações do espírito de que muitas vezes a espiritualidade superior vai observando.
através de vários anos, o desempenho de determinada criatura aqui na Terra para ver se ele já está capacitado a tarefas mais importantes e complexas. Porque é comum depois de 10 anos, às vezes 5 anos, 7 anos, 10 anos, às vezes a pessoa abandona, a pessoa realmente chega à conclusão que não é aquilo que quer e que cansa, que é difícil e vai escolher outras tarefas. Então, pessoas como essas, é claro que não vamos pensar que a espiritualidade ou Deus vai colocar tarefas complexas e grandiosas. É preciso que nós demos o nosso testemunho. E aqui Emmanuel, lá na frente, já no final desse mesmo livro citado, ele diz o seguinte, o, ele diz o seguinte, lá no final ele diz, abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamos-la com amor. Então, por mais simples que seja, façamos com amor. Porque é exatamente isso que valoriza o trabalho, fazermos com amor. E é isso que faz com que nós, cada vez mais, nos capacitemos a receber tarefas mais complexas e importantes. Então fica para a nossa reflexão, desejando a todos muita paz e proveitosas reflexões.